Hoje eu tenho um dever, né, de semear e partilhar esta palavra com vocês, e o título que o Senhor me deu para esta manhã é Alcance Novos Níveis. Diga comigo, alcance novos níveis. Não, mas diga como crente pentecostal, tá bom? Diga, alcance novos níveis. Isso, para a glória do nome de Jesus. Eu me debrucei nas escrituras sagradas essa semana, e com tantas palavras abençoadas que nós estamos ouvindo a cada domingo, a cada semana, a cada projeto, eu falei, Senhor, e agora com tantas palavras poderosas, o que o Senhor tem para falar com a sua igreja, E o Senhor me incentivou a falar disso, alcance novos níveis, irmãos, como a igreja do Senhor. E é interessante isso, quando Deus fala conosco, a gente começa a observar aquilo que Ele está dizendo. E aí eu comecei a perceber como a igreja, ela chega em determinado nível, e em vez de ela prosseguir, ela declina. Quantos de nós começamos a nossa trajetória, o ministério, a chamada, mas quando começam a chegar os desafios espirituais, os desafios de Deus, há um declínio na nossa fé, há um declínio na nossa confiança, e eu sei que Deus vai tratar-nos, amém, nesta manhã, de maneira poderosa e tremenda, aleluia. O texto que nós vamos ler é o texto de Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 36, que diz assim, eu vou ler aqui, tá bom? Mas os nossos irmãos estão aí. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, aleluia, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, aleluia. Senhor, quero entregar, claro, minha vida já está entregue nas tuas mãos, mas eu quero entregar neste momento totalmente a minha mente, o meu coração, o meu espírito e a minha alma a ti, me alinhando, Espírito Santo, a ti. Eu peço que o Senhor me conduza, assim como o Senhor abriu o meu entendimento, assim como o Senhor falou comigo, Senhor, sobre esse texto, eu consiga transmitir da mesma porção e com a mesma intensidade para a tua noiva nesta manhã, Senhor. Eu peço a tua graça, eu peço o teu favor e peço também, Senhor, não deixe que nada, Senhor, roube esta palavra da vida, da mente e do coração dos seus filhos, para a glória do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, este episódio relatado pelo Evangelho de Mateus e que também é relatado pelo Evangelho de Marcos e de João, ocorre depois de muitos milagres, ocorre depois de os discípulos
terem evidenciado o mover, o poder, a glória, a exatidão do Cristo, do Filho de Deus. De acordo com as Escrituras, os discípulos tinham acabado de chegar do envio. Estão lembrados quando o Senhor os comissiona e o Senhor os envia de 2 em 2, aleluia, para falar, para pregar o Evangelho, para pregar o reino de Deus, e aqueles discípulos voltam alegres, felizes, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, porque o envio havia tido sucesso, o envio havia tido êxito. Por quê? Porque eles pregavam, eles ministravam, e aquilo que eles estavam fazendo, de acordo com a palavra liberada de Jesus, estava acontecendo. Muitos estavam sendo curados, muitos estavam sendo sarados pelos endemoniados, e aí eles vêm após o envio, muitos felizes a Cristo, dizendo: Mestre, nós oramos e os demônios saíram, nós curamos, nós oramos e as pessoas foram curadas. E aí com isso vinha-se com os discípulos uma grande multidão. Diga comigo: grande multidão. A multidão agora não estava apenas seguindo ao Cristo, mas agora a multidão seguia os discípulos para conhecer o Cristo que eles ministravam, para conhecer aquele que havia liberado a palavra. E nesse discurso, ao vir a multidão, Jesus se encontra juntamente aos discípulos num determinado lugar, com muitas pessoas, e aí acontece mais outro milagre, o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Acontece algo fenomenal, a primeira multiplicação dos pães, e depois desses outros extraordinários milagres, Jesus despede os discípulos. Depois de vários milagres, depois de várias atuações, Jesus despede os discípulos dizendo: vão para o outro lado, vão para o outro lado que eu vou me retirar. E Jesus fica com a multidão e depois se dispersa. Jesus vai para o monte, Jesus vai orar, aleluia. E aqui que eu quero detalhar um pouco esse acontecimento, né? O que o texto nos faz observar, o que Jesus quer nos revelar nesta manhã. Talvez hoje eu vou tocar em situações, querido, que você e eu já vivenciamos. Talvez você já vivenciou esse tempo onde você estava caminhando com Jesus e de repente Jesus disse: agora vai, segue porque vocês já viram o suficiente. segue porque vocês já acreditaram nas palavras que eu liberei. Vão, agora eu quero ver vocês, eu quero observar vocês. E foi exatamente isso que Jesus fez com aqueles discípulos. Jesus pede para que eles fossem à frente de Jesus, aleluia. A vida com Deus, irmãos, ela é feita de vários níveis, ao qual nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos desenvolvendo, e nós vamos percebendo que a cada dia, o que nós alcançamos, o que nós caminhamos, aonde nós chegamos em Deus, não apenas em nós mesmos, mas aonde nós chegamos em Deus, isso nos mostra que nós não podemos mais voltar. Diga comigo: não. Diga novamente, diga não. Nós não podemos mais voltar. Nós já experimentamos de coisas excelentes na presença de Deus. Nós já vimos o que Deus fez e pôde fazer em nós. E nós já vimos o que Deus fez e pôde fazer através de nós. Então nós não podemos mais voltar atrás. Em vez em quando nós precisamos lembrar do texto que diz que eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso olhar e ver aonde esse Jesus, aonde esse Evangelho tem me levado a caminhar. Quais foram os níveis que eu pude alcançar em Deus, da onde eu saí e aonde eu estou hoje, aleluia, da onde o Senhor me tirou e aonde Ele decidiu colocar. Aleluia. Eu preciso entender isso,
para que mais tarde as circunstâncias, os problemas que ainda terão em nosso viver, não nos roube aquilo que Cristo já construiu em nós. E que o mais interessante é que o Mestre, é que a palavra de Deus nunca nos escondeu isto. A palavra sempre nos demonstrou, irmãos, que o Senhor preparou homens que chegaram em determinados níveis, e que naqueles níveis eram níveis de decisões, e que eles não podiam mais recuar. Eles não podiam mais voltar para regredir para o nível interior. Eles tinham que permanecer e alçar novos voos em Deus. Eles tinham que permanecer e granjear um nível maior em Deus. Amém? Vocês estão comigo aí? Eu entendo, irmãos, que eu já fui longe demais para jogar tudo para o alto. Já. E de vez em quando Satanás vem com a sua cartada dizendo: eu sei que você ainda gosta. E aí eu preciso dizer o que disse o apóstolo Paulo: o pecado que agora vivo, não vivo mais eu, mas a carne apenas que habita em mim. Verdadeiramente, Satanás, a minha carne pode até querer, pode até desejar, mas eu tomei uma decisão: daqui eu não saio, o nível eu não volto, eu vou alcançar novos níveis em Deus. Aleluia! Esta precisa ser uma verdade em nós, irmãos. Aleluia, aleluia! Pois você e eu já fomos longe demais. Nós já chegamos em grandes propósitos em Deus. Nós já vivemos uma vida lá no passado vazia, e não podemos voltar a esta vida vazia. Nós não podemos voltar à vida sem sentido. Nós não podemos voltar à vida sem propósito. Viver apenas para os prazeres do mundo, vivendo apenas para o seu bel prazer. Pastor, eu cansei da igreja, eu cansei do ministério, e agora eu vou viver a minha vida. Você está regredindo, irmãos, porque um dia Deus te chamou. Vou obedecer aqui, tá, Luan? Um dia Deus te chamou. Então você não pode e você não deve mais viver a sua vida vazia. Se você decidir viver para o mundo e viver para a sua vida vazia, você nunca terá as experiências que Deus quer te dar. Você nunca vai experimentar da glória de Deus. Você vai ver outros fazerem isso. E aí você vai falar assim: nossa, como eu queria viver isso. Mentira, você não quer. Você não quer porque você tem medo, você recua. Quando Deus mostra que é com você, você recua. Você não vai experimentar do reino de Deus. Deus só revelou, irmão, coisas grandes para aqueles que foram convidados e decidiram a sair do campo da mediocridade. Porque me perdoe, irmãos, eu vou pedir perdão antes de falar. Pensar só em você é medíocre. Não mandei me convidar para pregar hoje. Pensa só em você, pensa só na sua família é medíocre. Porque Deus não te convidou apenas para apresentar a sua família lá no céu. Deus te convidou para apresentar milhares de 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 vidas. Veja alguns homens que decidiram sair do campo da mediocridade. O primeiro homem que eu vi que saiu do campo da mediocridade foi Abraão, irmãos. Abraão teve um encontro com Deus e recebeu todo o cuidado, todas as promessas de Deus.
foi chamado como amigo de Deus e ganhou um título de pai da fé, ao ponto de ter um lugar espiritual com seu nome. Deus resolve dar um nome para os destinos das almas como seio de Abraão. Irmãos, nenhum outro homem recebeu esse nome. Seio de Abraão, pois poucos se relacionaram com Deus como Abraão, ao ponto de Deus não conseguir guardar segredos dele. A aproximação de Abraão com Deus era algo tão poderoso, irmãos, que Deus falou: eu não posso esconder de Abraão o que estou tentando fazer. Outro homem extremamente irrelevante, que saiu da mediocridade, tinha tudo para ficar onde estava, tinha riqueza, tinha bem-estar, era bem assessorado, tinha uma vida boa, e aí Deus chama esse cara para começar a perder tudo. Moisés, uma criança que desde muito pequena carregava um grande propósito, porém ainda assim era preciso aceitar a proposta. Irmãos, eu vejo gente com grande proposta de Deus. Eu posso dizer, pela grande graça e bondade de Deus, que Deus colocou uma grande proposta na minha vida, que eu em vez em quando desacredito. Eu falo: Senhor, é muito para mim. E eu sei que aqui no nosso meio existe homens e mulheres, jovens, adolescentes, desde o nascimento com grande proposta, aleluia, mas que não está aceitando. Está dando calor. Não está aceitando o chamado, não está aceitando a proposta. Moisés precisou, irmãos, antes de tudo, corresponder ao chamado, e ao fazer isso, foi um dos poucos, escute, que o próprio Deus fala sobre ele, de como era Moisés, um homem paciente. Não existia ninguém tão paciente como Moisés. E ao decidir corresponder o chamado, ele não só conheceu a Deus, mas o próprio Deus o diferenciou de Arão e de Miriam, que estava questionando o seu posicionamento. E Deus disse lá em Números capítulo 12, versículo 8: como falo com ele face a face. Esse texto vai dizer, Deus dizendo a Arão e Miriam: ei, para alguns eu falo com revelações, para outros eu falo com sonho, mas com meu servo Moisés eu falo com ele face a face. Pega aí, irmãos, porque talvez é esse nível que Deus quer trabalhar com você. Para alguns Deus fala em visões, em sonhos, mas com você Deus está te chamando para um papo de face a face. Ele quer olhar no seu buticão, nos seus olhão, e quer que você olhe no dele e experimente esse tipo de intimidade. O apóstolo Paulo, que viu e ouviu coisas que não é lícito falar aos homens, porque decidiu ir para um próximo nível. Outro homem que saiu da mediocridade, João, o discípulo do coração, teve a maior revelação de todos os tempos, o segredo da segunda vinda do Cordeiro. O Apocalipse não é o caos, não. Apocalipse não é o texto que me dá medo, que me desespera, não. Apocalipse é o grande segredo da vinda do Messias, aleluia! E eu não poderia deixar de concluir com ele, que é o apóstolo Pedro, que carregou a responsabilidade de conduzir a igreja no início do seu ministério. E que este chamado e que essa proposta estão nos seus ombros. Deus está nos chamando a conduzir a igreja para um nível mais alto, para um nível aonde Ele pode manifestar todas as coisas.
Mas todos estes homens, irmãos, eram humanos. Diga comigo, como eu. Gente que come carne, que vai no banheiro, que vai trabalhar, que tem as suas responsabilidades. Eram homens como nós, cheios de falhas, cheios de fraquezas e cheios de dúvidas. E claro, de quem eu quero me aprofundar nesta manhã é um pouquinho sobre Pedro. Olha que ação gloriosa acontece na vida de Pedro. Ele pôde andar por cima das águas. Uau! Que experiência única, irmãos! Que glória! Mas foi exatamente aí, no começo, que alguma coisa deu errado. Exatamente aí. Foi assim como aconteceu com Pedro, também ocorre conosco. Nós achamos, ou melhor, nós chegamos a vários níveis em Deus, mas quando as coisas começam a ficar intensas, aleluia, começam a ficar tão reveladoras, quando a glória de Deus começa a ser derramada sobre nós, ou através de nós, nós recuamos. Nós começamos a dizer, não Deus, eu não aguento não. Não Senhor, não, se do jeito que está as coisas estão se levantando, está vindo o problema, não Senhor, não quero. Não Senhor, eu não consigo. Não Senhor, eu não me vejo ali. Não Senhor, quer saber, é demais para mim Senhor, olha para a minha vida. Eu estou todo errado ainda, Senhor. Tem coisas que ainda está fora do seu alinhamento. E aí, cabeção, no nome de Jesus, entenda que é neste momento que Deus vai começar a alinhar a sua vida. É dentro do propósito, é dentro do nível que as coisas começarão a mudar. Agora deixa eu dizer para você, saia desse nível. Saia. Abandone o nível aonde você está e regrida, para você ver o que acontece. A sua busca já nunca mais será a mesma, os seus propósitos nunca mais serão os mesmos, as revelações de Deus nunca mais, as palavras de Deus nunca mais. Parece que nós nem temos mais o Espírito Santo, porque ele não me confronta mais, ele não fala da justiça, do pecado e do juízo, porque você desceu a um nível. Irmão, quantas vezes a minha carne tem desejo de pecar e o Espírito Santo vira assim, ei, não. Agora quem atende a sua porta sou eu. Agora quem está na sua frente sou eu. Agora quem domina a sua vida sou eu. Agora quem direciona os seus passos sou eu. Agora quem fala as suas palavras sou eu. Agora quem fala sobre a sua mente sou eu. Não é mais o pecado, não é mais o mundo, não é mais o sistema que domina a sua vida, e muito menos seus desejos, porque eu decidi permanecer. Ainda que eu não conseguisse, irmãos, entenda, ainda que naquele momento, bispo, eu não conseguisse alçar o outro nível, eu parei, eu caí ali e disse, daqui eu não saio, a não ser que o Senhor me leve para algo mais excelente, mas voltar eu nunca mais quero. Irmãos, eu não quero voltar a ser o Rodrigo tímido que eu era. Eu não quero voltar a ser o Rodrigo problemático que eu era. Eu não quero voltar a ser o Rodrigo depressivo que eu era. Eu não quero voltar a ser o Rodrigo reclamão, desacreditado. Não! Esta não é mais a minha vida. Aleluia! Essa não é mais. Deus me deu motivo para viver. Deus me deu propósito. Deus me deu visão e disse, existe níveis mais altos. Existem outros níveis para a sua vida. Mas é aí que nós começamos a pensar em recuar. Irmãos, preste atenção no texto. Preste atenção no texto que nós lemos. Jesus despede a multidão, antes despede os discípulos, despede a multidão, vá para o monte orar, e deixa os discípulos seguir. O vento assusta os discípulos,
O vento mexe com o barco. Mexer com o barco, irmãos, é mexer com seu status, é mexer com a sua vida, é mexer com o momento seguro, porque o barco significava segurança para os discípulos. Nós que já fomos em alto mar, nós sabemos aquela grandeza daquelas águas. Como a gente está lá no alto mar, a gente fala: Jesus, é só o Senhor aqui agora, porque se qualquer coisa acontecer, é só acordar no céu, porque não tem mais o que fazer. Porque para nós ali o barco é o lugar seguro. E Jesus permite que os discípulos sintam mexer naquilo que é seguro. O que na sua vida você acha que está tão seguro que não pode piorar? O que você fala: não, isso aqui pode dar tudo errado, essa parte, mas isso aqui não vai dar errado nunca. Deus pega o barco, que é o lugar de segurança dos discípulos, é o lugar de conforto dos discípulos, e Deus permite que o vento comece a sobrar nele, sopra nele, balança eles. Deus gosta de mexer no nosso campo de segurança, irmãos, porque o nosso campo de segurança nos traz ao comodismo. O nosso campo de segurança esvazia-nos da fé, nos faz andar por vistas e não por fé. E ali, quando os ventos começam a se tornarem altos, o texto, se puder colocar para mim, porque estava lá embaixo, achei. O texto que dá mais referência a isso, Marcos capítulo 6. Mateus não diz esse detalhe, mas Marcos faz questão de detalhar isso. Olha que poderoso, irmãos, olha que cuidado, olha que expressão de Jesus para a nossa vida. Marcos capítulo 6, versículo 47 e 48. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, significa lugar de segurança. Meio do mar é lugar incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, está calmo, mas de repente pode vir um vento do sul ou do norte e já era. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os seus discípulos remando com dificuldade. Segura. Irmão, Jesus estava no monte, e Jesus poderia ter virado para qualquer lugar no monte. Jesus poderia ter ficado de costa, ter ficado numa moita escondido para não ser percebido, mas ele estava lá no pé do monte, de olho nos seus discípulos. Aqui nos mostra que Jesus queria experimentar os discípulos em algo. Marcos nos dá o detalhe que Jesus estava experimentando os discípulos em algo, porque Jesus estava lá, orando ao Pai, mas estava de olho nos discípulos. Será que Deus não está fazendo isso com você hoje? Talvez Deus falou assim: vá, que eu estou só te olhando, deixa eu ver como é que você vai se portar, deixa eu ver em que nível que está a sua fé. Os discípulos vão, eles obedecem assim como nós. E diz o texto: e ele viu os seus discípulos remando com muita dificuldade, porque o vento soprava contra eles, e era alta madrugada. Irmãos, alta madrugada significa que era tempo de dificuldade. Está lembrado daquele louvor? Deixa eu ver se eu consigo puxar. Não é esse não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem tornar contra a minha sorte, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo.
Talvez você esteja nessa época do medo. É madrugada para você. O vento está batendo, o mar está sacudindo, é madrugada para você. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas, estava já a ponto de passar por eles. Irmãos, olha só, olha o relato de Marcos, como é rico. Estava a ponto de passar quando eles perceberam. E aí o texto de Mateus vai dizer que eles falaram: ei, é um fantasma. Pensa você, alta madrugada, de noite, dentro do barco, na escuridão, aparece um vulto lá. Eu garanto que você ia, talvez você até pulava do outro lado, deixa eu cair aqui logo, antes que o fantasma entre no barco. Os discípulos todos gritaram, irmãos: ei, é o fantasma! Aí Jesus disse: ei, deixa de ser besta, sou eu, eu vim ao seu encontro, eu vim te socorrer, aleluia. E aí Pedrão, irmãos, Pedrão, Jesus, Pedrão estava num nível diferenciado dos discípulos, porque todos os discípulos se calaram ali, mas Pedro não. Pedro, ouvindo a voz do mestre, disse: mestre, se és tu, me manda andar sobre as águas. Irmãos, Pedro podia pedir qualquer coisa: me manda voar, dá uma luz, mostra realmente que é o Senhor, grita mais alto, fala alguma coisa para eu te reconhecer. Mas ele disse: não, eu quero andar sobre as águas. E Jesus disse o quê? Vem. Quantas vezes você já pediu para andar sobre as águas? Quantas vezes você falou: Deus, eu queria tanto que o Senhor me usasse, Senhor, para curar. Senhor, como eu queria que o Senhor me usasse para evangelizar com autoridade. Senhor, quantas vezes eu estou pedindo, Senhor, para o Senhor me dar dons espirituais, para o Senhor me levar para um nível maior. Senhor, quantas vezes eu tenho pedido para o Senhor falar comigo, eu quero ouvir o Senhor diferente. E Pedrão, ouvindo Deus falando vem, ele foi. Agora segura. Pastor, é verdade, eu pedi isso, mas nunca vivenciei. Porque você nunca foi. Porque no momento que você disse: Deus, eu quero atuar em dons, Deus disse para você: vem. Quando você disse para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me use para curar pessoas, Ele disse: vem. Senhor, eu quero que o Senhor me use para libertar, para evangelizar, eu quero que o Senhor me use para abençoar, eu quero que o Senhor me use para conquistar. Deus só disse para você: vem. Você disse: não, eu não me sinto preparado ainda. Você pensou demais, você humanizou muito, você fez o cálculo científico se ia dar certo. Você pegou lá a fórmula de Bhaskara e quis calcular para ver se quando colocasse o pé, a água ia afundar, ou se alguma coisa viria para você colocar o pé. Qualquer coisa, bispo, apareceria uma tartaruga, um peixe, um golfinho, alguma. Não era para aparecer nada, era água que iria se tornar chão. E aí Pedrão, sem titubear, começa a colocar o primeiro pé, o segundo pé. Irmãos, eu fico olhando, pensando na cara dos discípulos, Marivaldo. Talvez Tomé falou: esse cara é doido, ele vai afundar, ele vai. Porque não tem esses, irmãos, nós temos esse. De quando a gente fala assim: rapaz, Deus falou comigo algo tremendo que é para mim fazer. Não, irmão, mas toma cuidado, depois você vai se frustrar. Cala a boca, em nome de Jesus. Não seja a voz de maldição ou voz do demônio para paralisar o ministério de alguém. Diga como ele: se Deus falou, faça, meu filho, vai adiante, porque o Senhor se responsabilizará de tudo. Aleluia, glória a Deus. E aí Pedro, irmãos, Pedro vai caminhando, Pedro vai vivendo uma experiência que nenhum outros discípulos viveram. Pedro vai caminhando, e Pedro vai se aproximando do mestre. Só que em meio à caminhada, Pedro tira os olhos de Jesus. Sabe por que está dando errado? Quer ouvir? Sabe por que está dando errado? Porque você tirou os olhos de Jesus. Você olhou para tudo. Você olhou para os confrontos, você olhou para os inimigos, você olhou para as pessoas, você só deu vazão ao problema, mas você esqueceu que tinha um Cristo que estava à sua frente.
E ali o texto que vai dizer, quando Pedro percebe o vento e as ondas, ele começa, escuta, ele não afunda, ele começa a afundar. Sabe por quê? Porque contudo, Jesus ainda estava ali. Se você pode, levanta sua mão assim, ó. Levanta assim, ó. Porque é com essa mão que Jesus vai te puxar, vai falar: eu ainda estou aqui. Você não vai afundar, porque Ele ainda está aí. Aleluia! Ele ainda estava ali. E aí ele só disse para Pedro, irmãos, ele não disse assim: você não presta não, viu, cabeção? Você acabou de andar sobre as águas e você está duvidando. Ele disse: ó homem de pequena fé, por que você duvida? Por que você tem medo? E aí Jesus puxa o Pedrão e começa a caminhar novamente com ele. Irmãos, presta atenção. Pedro não regrediu no nível. Pedro quase cai de nível, quase. Mas quando ele afunda e Jesus o toma pela mão e ergue ele novamente, Pedro permanece no mesmo nível e começa a andar com Jesus no mesmo nível. E agora Pedro subia no barco dizendo: eu pude caminhar sobre as águas e vocês não. Aleluia. Eu pude ir, verdadeiramente sim, eu titubeei, eu duvidei, eu vi os ventos, mas eu ainda estou caminhando sobre as águas. Aleluia. Ele ainda estava caminhando, Ele não tinha parado, irmãos. Pedro não tinha parado. Pedro não regrediu no nível. E aí o interessante, que o retorno do barco foi o suficiente para acalmar o vento e o mar. Jesus não precisou dizer uma palavra, acalmou os ventos. Está aí comigo? Deixa eu ver o tempo, Jesus. Aleluia. Depois desse episódio, irmãos, mesmo neste momento de titubear de Pedro, Deus não iria permitir, Jesus não iria permitir o mal sucumbir a Pedro. Jesus não ia permitir o mal sucumbir os discípulos, porque a gente vive assim. A gente diz, Caroline, que servimos ao Senhor, mas quando o mal bate a nossa porta, parece que ele vai nos sucumbir. Quando começa alguma coisa a dar errado no nosso casamento, a gente acha que acabou ali. E na realidade Deus está confrontando o seu casamento e permitindo situações para que você viva algo novo, para que algo se reinicie na sua vida, para que você saia da mediocridade, como disse ontem o pastor André, e comece a vivenciar um start novo na presença de Deus. Quando o trabalho começa a dar algo errado, é porque Deus quer tirar você daquele nível pacato e quer te levar a alçar coisas maiores. Quando o ministério começa a dar um tipo de problema, seja líder de célula, anfitrião ou pastores e líderes, é porque Deus quer tirar esse comodismo que já te abateu, e Ele quer te revelar coisas tremendas, dizendo: eu posso mudar todas as coisas. Não é o momento, Deus não vai deixar, escute, Deus não vai deixar o mal sucumbir você. Ele jamais irá te deixar sozinho. Ao contrário, Ele quer mostrar o quanto está presente em você. Pedro já estava, irmãos, em um novo nível de fé. Foi o único que teve coragem de pedir para ir andar sobre o mar. E naquele momento, era um momento muito difícil, porque estava lidando com alguém, até o momento de Jesus falar, desconhecido. Nunca ninguém tinha andado sobre as águas até aquele momento, como Jesus não. A evidência principal de Jesus ali era o fantasma, era o perigo. O fantasma significava o perigo. Já não bastava o vento e o mar, agora tem o fantasma para assombrar a nossa vida. No meio da dificuldade, algumas coisas vão tentar te assombrar. Ou não é assim? Quando a gente cai, quando a gente desce de nível, vem fantasma do passado assombrar a sua vida. E sabe qual é o primeiro fantasma que vem?
as suas palavras. Mas você não falou que ia ser diferente? Mas você não falou que agora era daqui para melhor? Você não disse que nunca mais voltaria a ser a mesma pessoa? É o primeiro fantasma que assombra. Depois vem os outros. Quais são os outros? As suas debilidades. Eu sou um fracasso mesmo. Eu sou essa porcaria de pessoa mesmo. Mas aí, escuta. Oh Jesus, quando aparecer o fantasma, também vai haver uma voz. Eu vou repetir para você gravar isso. Quando aparecer o fantasmas, também vai aparecer uma outra voz, dizendo: ei meu filho, eu estou contigo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus sempre virá, irmãos, ao nosso encontro, mas Jesus sempre virá para te levar em um novo nível. Pedro só deu o primeiro passo porque confiava em Jesus. Você confia em Jesus? Não, a igreja falou, vou repetir, você confia em Jesus? Você confia em Jesus? Por que você não deu o primeiro passo ainda? Porque você já não deixou tudo ainda? Por que você ainda se esconde por trás de algumas coisas ainda? Porque se você confia em Jesus, a primeira coisa que Ele vai colocar sobre você é a luz. E tudo aquilo que te causa dúvida e medo vai ser exposto para cair por terra. Vou repetir a pergunta: você confia em Jesus? Mas olha, vamos lá. Então eu quero nesta manhã, neste término, te incentivar a confiar em Deus, acima de todas as coisas. Coloque a sua vida, coloque os seus recursos, coloque tudo que você tem nas mãos do Senhor. E assim como eu e milhares de pessoas, você não irá, melhor dizendo, se arrepender, e nunca mais se permitirá voltar à velha criatura. Nunca mais você passará a viver níveis vazios, mas você passará a alcançar novos níveis em Deus. Este Pedro que andou sobre as águas, irmãos, mas que afundou, viveu outros milagres. Deixa eu relatar para você rapidamente. Depois desse episódio do andar sobre as águas, Pedro vivenciou a segunda multiplicação dos pães e peixes. Pedro recebeu a primeira revelação de Deus. Após afundar, Pedro recebe a primeira revelação. Quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Os discípulos dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias. E aí Jesus disse: mas vocês, quem dizem que eu sou? E aí novamente alguém que estava em outro nível. Aleluia, Pedro estava em outro nível dos discípulos, irmãos. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse o que para ele? Disseste verdade, Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai. A primeira revelação da parte de Deus para Pedro. Pedro, depois disso, Jesus convida Pedro por um monte da transfiguração. Meu Deus, queria eu estar lá no monte vendo Moisés, Elias e Jesus. Contemplar, foi tão grande que Pedro falou: aqui está melhor do que lá embaixo, vamos ficar aqui. E não tem dias, irmãos, que é assim na nossa vida. Tem dia que o culto está tão poderoso que a gente não quer voltar para casa. Tem dia que o momento secreto está tão intenso que eu não quero sair do quarto, porque ali desceu a glória de Deus. São níveis da vida em Deus. Depois do monte da transfiguração, Jesus é morto. E aí Pedro nega, mais uma vez, bispo. Mais uma vez uma situação tenta paralisar o Pedrão.
E aí Jesus, quando ressuscita, decide dizer: vá chamar a Pedro, porque Jesus entendia que mesmo com as dificuldades de Pedro, era aquele que andava em outro nível. Mesmo com os pecados, com a insensatez, Pedro era aquele que caminhava em um outro nível que os discípulos. E depois que Jesus ressuscita, conversa com ele, há um outro momento, depois que Pedro evidencia que Cristo estava ressuscitado, mesmo assim ele passa por uma terceira paralisia, por um terceiro nível de voltar. Pedro volta a pescar, perdido. Pedro dizendo: agora não tem mais esperança não, o mestre se foi, acabou. E aí Pedro vai voltar a fazer o que ele achava que ele fazia de melhor, que era pescar. E aí quando vai pescar, não consegue. Você está entendendo ou não? Por mais que você tente voltar à velha vida, não adianta, não tem volta. Você vai até pegar a rede, você vai até jogar, mas não vai conseguir conquistar nada, porque Deus alinhou o seu propósito de vida. Pedro tenta, aí Jesus lá da praia, boca aberta, lança do outro lado. Quando Pedro lança e a rede se enche de peixe, irmãos, Pedro fala: não acredito. Aquilo que Deus te alcançou lá no primeiro dia que você o conheceu, sempre será a resposta de avivar o seu coração. Receba essa palavra profética agora. Aquilo que um dia Deus pescou o seu coração, ela sempre será a palavra de motivação para a sua vida. Quando todos desistiram, foi Deus que lançou a rede e disse: não, ainda que ninguém queira, eu quero. Aleluia. E aí, da mesma forma que foi o primeiro dia, aconteceu novamente. A rede agora estava lotada de peixes. E aí alguém gritou: o mestre está na praia. Pedro, na água. Jesus chama Pedrão, e Jesus começa a falar: Pedro, tu me ágape, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer, irmãos? Na real, sem titubear, sem me alongar, Jesus estava dizendo: por que você está voltando a pescar? Naquele primeiro dia eu disse para vocês: eu farei de vocês pescadores de homens, e você já se tornou um pescador de homem. Não corra atrás do peixe agora. O peixe agora não é mais importante para você, agora é homens, porque eu coloquei sobre você a responsabilidade de guiar o meu povo. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Você ama Jesus, irmãos? Você ama Jesus? Tem certeza absoluta? E por que você está com raiva de pessoas? Jesus não te chamou para ter raiva, Jesus chamou você para apacentar elas, para amar elas, para cuidar delas, para estar com elas. Realmente, irmãos, vamos ser sinceros, vai ter gente, bispo, que tem gosto ruim, vai ter gente que vai ser meio azedinho. E aí Deus vai nos direcionar. Quem gosta do azedo, quem gosta do doce, quem gosta do amargo, vai ter gosto para tudo. Todos nós vamos ser alinhados em Deus, mas Deus sempre vai tratar conosco a respeito de pessoas. Se você o ama, não tem jeito, é pessoas. Mas eu gosto muito de pescar, pastor. Não, é pessoas. Pedro aceita, Pedro entende o propósito, e aquele momento acendeu a chama, levou Pedro para um outro nível, irmãos. Aquele último encontro com Jesus ressurreto, levou Pedro para um outro nível.
E aí Pedro sai dali agora esperando o Espírito Santo. Um outro nível. Olha, irmãos, olha quantos níveis ocorreram na vida de Pedro. Demonstra que está faltando alguns em você, não demonstra? Você precisa alcançar alguns outros níveis. E Pedro fica aguardando o Espírito Santo ali aqueles 10 dias, depois que Jesus vai assunto ao céu. Quando o Espírito Santo desce, aquele Pedro esquecido, aquele Pedro que já havia caído 3 vezes, aquele Pedro que quase se paralisou na 3ª vez, ele sai cheio do Espírito Santo e ele prega. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 3, no capítulo 2, que Pedro prega e cerca de 3.000 pessoas aceitam a Cristo como Salvador. E a mensagem não foi: vem para Jesus que Ele te fará feliz, vem para Jesus que você terá vida próspera. Disse: se arrependa dos vossos pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Logo à frente, no capítulo 4, Pedro novamente prega e vai dizer que foram a cerca de quase 5.000 homens que aceitaram a Jesus. O total no início do ministério de Pedro ativo foram quase 8.000 pessoas em uma talagada, irmãos. Meu Deus, que nível, Senhor, que nível. Depois, saindo dali, Pedro desce com João para a igreja, para o templo Formosa, e ali é usado por Deus para curar o enfermo. Depois Pedro alcança um outro nível de ser tirado da prisão, irmãos. Deus por algum motivo decidiu recolher Tiago, mas disse para Pedro: você ainda tem história, você ainda tem que cuidar da minha igreja, você ainda tem que direcionar a minha igreja. E aí Deus decide tirar Pedro da prisão. Pedro depois vai para o nível onde não precisava mais dele orar, bispo. O momento que ele passasse, o milagre estava alcançando a vida das pessoas. Nós, como igreja, precisamos alcançar novos níveis em Deus. Novos níveis. Estes foram alguns dos milagres daquele que não desistiu por muito pouco. Por muito pouco. Ele vivenciou coisas tremendas, então não desistiu e alcançou novos níveis em Deus. E agora eu quero falar com você. O que está te fazendo parar? Quais as palavras que está ditando a sua vida espiritual? É o cansaço? É o senso de incapacidade? É o medo? É a tempestade que está te proibindo de vivenciar novos níveis em Deus, irmãos? Para no nome de Jesus. Eu vim hoje nesta manhã como voz profética dizendo para você: existe novos níveis. Existe, eu quero declarar, existe novos níveis para a sua vida, e que Deus está incomodado com você. Deus está dizendo: eu estou cansado de te ver aí pregado nesse banco parado. Eu estou cansado de ouvir justificativas fúteis e sem relevância. Eu estou cansado de sempre ouvir da sua boca o não. Deus está dizendo, irmãos, não é palavra minha não. Aí depois você vem cheio de careta, reclamar com Deus de que as coisas não andam. Irmãos, olhe para mim aqui. Quem é o Senhor? Ele é o Senhor, você não é o Senhor. Você é o filho, você é o servo, você é o amante, mas Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E se você não aprender a declinar a sua vida nele, você nunca vai viver níveis maiores. Eu estou vendo, irmãos, muita apatia no meio da igreja. Porque o fogo não está, o fogo está. Nós tivemos uma semana poderosa agora, da Páscoa, Pentecostes, dias de jejum, consagração. O fogo está no nosso meio, amém?
mas existe o poder de decisão. E é isso que o Senhor quer de você nesta manhã. Eu não vim te contar mentira. Eu vim te falar, você quer um novo nível? Então venha. Pisa no mar. Pisa na água. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pisa na água. Pastor, eu quero falar em línguas. Pisa na água. Pastor, eu quero ter revelações. Pisa na água no nome de Jesus. Saia do seu comodismo em nome de Jesus. Pastor, eu tenho medo. Eu também tenho medo, mas eu decidi entregar todos eles a Jesus. Quantas vezes eu disse, irmãos, Deus, eu vou decepcionar os meus discípulos, porque às vezes os meus discípulos com tanta expectativa sobre mim, e eu não me enxergo como eles me veem. Mas eu sei que somente em Ti eu posso ter a resposta. Somente em Ti eu posso ser pastor para que aquilo que as minhas ovelhas querem que eu seja. Somente em Ti eu posso ser o discipulador que elas precisam que eu seja. Senhor, somente em Ti eu posso ser o pai que eu preciso ser. Somente em Ti eu posso ser o marido que eu preciso ser. Somente em Ti eu posso ser o filho que eu preciso ser. Somente em Deus. Não adianta você procurar nas suas insatisfações. Não adianta você procurar nos problemas e só achar situações para você sair, para você deixar, para você abandonar, porque é isso que tem aparecido nos seus ouvidos e no seu coração. Mas Deus está dizendo nesta noite: coloca os pés na água, venha, e o resto é comigo. Venha, e eu vou mudar todas as coisas. Fique de pé. Que não vai deixar esta luta me matar. O desejo